Um milionário deixou o seu cofre cheio de dinheiro e joias aberto de propósito, para pegar sua empregada no flagra. Mas quando a simples empregada negra apenas fechou o cofre e não pegou nada de dinheiro ou joias, o milionário ficou em choque e percebeu o quão errado ele havia julgado sua simples empregada. O cofre estava ali, deixado propositalmente entreaberto, como se fosse apenas descuido. Mas todos sabiam que não era. Não se tratava de um acaso. Era um gesto calculado, um convite venenoso, uma armadilha disfarçada de oportunidade. Aquele cofre aberto não era apenas um objeto esquecido. Era um espelho cruel da desconfiança que atravessa gerações, sempre voltada para os mais frágeis. O milionário havia tomado a decisão com frieza. Não precisava testar a si mesmo, nem aos amigos que frequentavam os jantares luxuosos, mas decidiu testar a empregada. E essa escolha já dizia muito, porque quando alguém decide abrir o cofre, não para se expor, mas para expor o outro, revela que carrega dentro de si a sombra da desconfiança e o peso do preconceito. Para ele, aquilo parecia apenas um jogo, mas para ela era uma emboscada. Não havia como escapar sem carregar as marcas. Mesmo em silêncio, mesmo sem tocar em nada, ela já estava sendo julgada. Imagine por um instante a posição dela. Trabalhar em uma casa onde cada detalhe parece gritar que não pertence a você. Onde cada olhar, cada gesto do patrão, reforça que sua presença é tolerada, mas nunca igual. Essa introdução não é apenas o início de uma história. É um convite para olhar mais fundo, para enxergar que por trás de cada cofre aberto, de cada armadilha silenciosa, existe uma lógica que atravessa séculos, a de desconfiar dos que sempre tiveram menos, como se sua existência fosse um crime em potencial. E é nesse ponto que a história começa a nos inquietar. Porque a verdadeira questão não é o que ela faria diante do cofre, mas por que alguém acreditou que tinha o direito de colocá-la nesse lugar. A desconfiança não se anuncia com palavras. Ela não precisa levantar a voz, nem apontar o dedo. A desconfiança se instala em gestos sutis, em olhares que parecem medir, em silêncios que se prolongam além do necessário. Naquela casa imensa, onde cada detalhe refletia luxo e poder, a armadilha já estava montada muito antes de o cofre ser deixado aberto. Ela não era feita de ferro ou cadeados, mas de uma ideia antiga e cruel, a de que alguém, por ser negro, pobre ou invisível aos olhos da sociedade, já traz em si a suspeita. Não importa se sua vida inteira foi dedicada ao trabalho honesto, o peso da desconfiança chega antes da palavra, antes da ação, como uma sentença silenciosa que insiste em acompanhar cada passo. A relação entre o patrão e a empregada nunca foi de igualdade. Por mais que ele oferecesse um salário, por mais que se vangloriasse de dar trabalho a quem precisava, a balança estava sempre inclinada. O poder morava nele, no sobrenome, no patrimônio acumulado, nas paredes da mansão. Para ela restava a vulnerabilidade de quem precisa obedecer, de quem depende do emprego, de quem vive cercada por riquezas que nunca poderá chamar de suas. Essa diferença não era apenas financeira, era simbólica. Era o reflexo de uma sociedade que ainda insiste em colocar de um lado os donos e do outro os servos. O teste do cofre não surgiu do nada. Ele era fruto dessa herança distorcida. Herança de um olhar que nunca se libertou das correntes do preconceito. Não era a primeira vez que os mais vulneráveis precisavam provar honestidade diante dos que acumulavam poder. A história está cheia de episódios assim. O negro que precisava mostrar que não havia roubado o pão, a mulher que precisava explicar que merecia estar no cargo, o pobre que sempre tinha de justificar que não se aproveitava de nada. O cofre aberto, deixado à mostra, não era apenas um detalhe de cena, mas a materialização desse olhar enviesado que a sociedade naturalizou.
Enquanto o milionário acreditava estar observando em silêncio, ele carregava em si uma convicção que o denunciava. A convicção de que sua empregada precisava ser testada. Nunca passaria por sua mente testar um convidado ilustre em um jantar ou um sócio de negócios. Essa escolha seletiva revela o que está escondido no fundo do olhar. A crença de que alguns corpos são naturalmente suspeitos. A crença de que, para alguns, a honestidade é um traço presumido, enquanto para outros é uma qualidade que só pode ser provada sob vigilância. Mas o que poucos percebem é que esse tipo de armadilha não precisa estar dentro de uma mansão. Ela está espalhada pelas ruas, pelas escolas, pelos escritórios. Quantas vezes alguém é seguido discretamente em uma loja apenas por causa da cor da pele? Quantas vezes uma pessoa é revistada com mais rigor no aeroporto porque não corresponde ao estereótipo de viajante de primeira classe? Quantas vezes o silêncio do elevador revela que alguém não é visto como igual, mas como intruso em um espaço de poder? O cofre, nesse sentido, não é apenas um objeto, mas uma metáfora das desconfianças naturalizadas que cercam os mais vulneráveis todos os dias. Naquela sala, o peso não estava sobre o cofre, mas sobre ela. Não era o ouro guardado que importava, mas a expectativa invisível de que sua dignidade seria colocada em dúvida. A verdadeira armadilha era essa: não oferecer uma escolha real, mas impor a ela o fardo de carregar sozinha a suspeita. Se mexesse no cofre, confirmaria a desconfiança. Se não tocasse, apenas provaria o óbvio, mas sem receber mérito algum. Era um jogo onde a vitória nunca estava do lado dela, porque o simples ato de ser testada já era derrota suficiente. E aqui está a pergunta que ecoa: quem inventa esses testes? Quem decidiu que os pobres, os negros, os invisíveis, precisam provar constantemente que são dignos de confiança? Essa é a armadilha invisível que atravessa o tempo. Uma armadilha que não se vê, mas se sente. Uma armadilha que, como sombra, acompanha cada gesto, cada silêncio, cada passo de quem carrega nas costas a marca da desconfiança social. O milionário pensava estar colocando à prova a honestidade da empregada. Mas o que realmente estava sendo exposto era o mecanismo oculto de uma sociedade inteira. O cofre aberto não era sobre ela, mas sobre todos nós. Era sobre a forma como, ainda hoje, naturalizamos que os mais frágeis sejam colocados à prova, enquanto os mais poderosos seguem intocados. Era sobre o modo como continuamos repetindo, geração após geração, o mesmo enredo disfarçado de teste inocente. E, no fundo, a armadilha não é dela. A armadilha é dele. É nossa. É do mundo que insiste em desconfiar justamente de quem mais já provou sua força. Essa cena, aparentemente restrita a uma sala luxuosa, se transforma em espelho social. E esse espelho revela uma verdade desconfortável. A desconfiança não nasce do outro, nasce do olhar de quem a projeta. O milionário, ao abrir o cofre, não escancarava apenas o metal precioso que guardava. Escancarava também o vazio moral que tentava esconder sob o peso de sua fortuna. E é nesse vazio que a armadilha invisível da desconfiança encontra morada. O silêncio que envolvia aquela mulher não era a ausência de voz, era a presença de memória. Era o som guardado de tantas histórias que ela não pôde contar, de tantas injustiças que precisou engolir para continuar vivendo. Silêncio que não era escolha, mas sobrevivência. Diante do cofre aberto, esse silêncio se tornava ainda mais pesado. Não porque ela não tivesse vontade de falar, mas porque sabia que cada palavra, se dita, poderia ser usada contra ela. A vida já havia lhe ensinado que o silêncio, muitas vezes, é a única proteção que resta para quem vive sob suspeita constante. O dilema se erguia dentro dela como um muro. De um lado, o medo. Medo de ser acusada de algo que nunca fez.
Medo de que a sombra da desconfiança se tornasse uma sentença sem defesa. Do outro lado, a dignidade. A certeza íntima de que sua honestidade não precisava de provas, de que seu valor não estava em resistir a uma armadilha cruel, mas em manter-se íntegra, mesmo quando ninguém acreditava nela. E nesse espaço estreito, entre o medo e a dignidade, ela respirava fundo, sem mover um músculo, como se cada gesto pudesse ser interpretado como culpa. Na mente dela, não era apenas aquele momento que pesava. O cofre aberto despertava memórias de outros dias, de outras humilhações. Recordava-se das vezes em que foi seguida por seguranças em lojas, como se seus olhos curiosos já fossem sinal de intenção criminosa. Lembrava-se das entrevistas de emprego em que a questionaram mais sobre sua aparência do que sobre sua capacidade. Trazia consigo as lembranças de quando, ainda criança, viu o irmão ser acusado injustamente de roubo na escola só porque era o único menino negro da sala. Essas lembranças não precisavam ser ditas em voz alta, estavam gravadas na pele, no corpo, no olhar que já aprendera a desconfiar antes mesmo de ser desconfiado. O silêncio dela não era vazio, era densidade. Cada segundo de quietude diante daquele cofre carregava o peso de uma vida inteira de suspeitas. Era como se todos os julgamentos silenciosos, todas as acusações não ditas, todas as portas fechadas, sem explicação, estivessem condensadas ali, naquele instante em que ela permanecia imóvel. E enquanto para o milionário parecia apenas um jogo de observação, para ela era a continuação de uma batalha antiga, travada sem armas, sem gritos, apenas com a resistência de não se deixar quebrar. Esse silêncio, tantas vezes interpretado como passividade, na verdade era a maior expressão de força. Porque falar seria inútil. Ninguém ouviria suas justificativas sem duvidar delas. Justificativas, afinal, só são exigidas de quem já é visto com suspeita. Para os outros, basta existir. Para ela, até o silêncio precisava ser controlado, medido, guardado, como uma forma de sobrevivência. O silêncio, nesse sentido, era um escudo. Um escudo que não a livrava da dor, mas a protegia de feridas ainda maiores. Há uma solidão profunda em carregar esse tipo de silêncio. Solidão de saber que, por mais que se mantenha firme, o mundo ao redor continuará a procurar falhas, continuará a duvidar. E é nesse ponto que a dignidade dela se revela grandiosa, porque mesmo carregando o peso dessa solidão, ela não se permitiu dobrar, não se aproximou do cofre, não olhou para dentro dele com curiosidade, manteve o corpo ereto, as mãos firmes, os olhos fixos em qualquer outro ponto da sala, como se dissesse, sem precisar abrir a boca: não esperem de mim o que vocês inventaram em suas cabeças. Esse gesto silencioso carrega uma mensagem que vai além da cena. Ele fala de uma realidade que atravessa gerações. Quantos homens e mulheres negros, quantos pobres, quantos invisíveis já precisaram suportar esse mesmo peso? Quantas vezes a inocência precisou ser defendida sem uma palavra, porque qualquer explicação já parecia suspeita? O silêncio dela não era apenas dela. Era o silêncio de muitos, o silêncio coletivo de quem vive em constante estado de prova. O milionário, sentado em sua própria convicção, talvez nunca tenha percebido. Para ele, o silêncio era apenas falta de reação, mas, na verdade, era o grito mais alto que poderia existir. Grito que não precisava de som para ecoar. Grito que dizia: não importa quantas armadilhas vocês inventem, minha dignidade não será definida pela sua desconfiança. E nesse ponto, o silêncio se transforma em algo maior. Ele deixa de ser apenas um recurso de sobrevivência para se tornar resistência. Porque resistir, naquele momento, não era gritar, nem se justificar, mas simplesmente não se curvar ao papel que esperavam dela. Esse é o peso e, ao mesmo tempo, a força do silêncio. Ele carrega a dor de uma vida inteira, mas também anuncia a possibilidade de uma revolução que começa sem barulho, mas que muda tudo ao seu redor. No fundo, o silêncio dela se tornava mais incômodo do que qualquer palavra, porque, enquanto ele esperava que ela tropeçasse, que se revelasse fraca, ela mostrava, sem esforço, que sua integridade era maior que o ouro guardado no cofre. O silêncio, que para tantos parecia fragilidade, ali se erguia como muralha. E essa muralha revelava uma verdade desconfortável. O verdadeiro vazio não estava nela, estava nele. O peso do silêncio não destrói.
ele molda, ele fortalece, ele prepara. E naquele instante, enquanto ela permanecia imóvel diante da armadilha, silêncio que carregava não era apenas fardo, era também arma invisível. Uma arma que não fere, mas que revela. Porque em cada segundo de quietude, o que realmente se expunha não era a honestidade dela, mas a desconfiança dele. O cofre aberto não era apenas uma caixa de ferro com dobradiças reluzentes. Ele se tornava, diante dela, um símbolo ambíguo, ao mesmo tempo que parecia oferecer uma oportunidade, também representava uma prisão invisível. Não uma prisão de grades ou muros, mas de olhares e expectativas. Dentro daquela mansão, cercada por lustres de cristal e paredes cobertas por quadros caros, a riqueza deixava de ser sinônimo de liberdade para se tornar instrumento de controle. A cada detalhe, a cada objeto de valor espalhado pelos corredores, lembrava-se de que aquele espaço não lhe pertencia. Era convidada a circular ali, mas nunca a habitar. O luxo, portanto, não era brilho, era sombra. Enquanto os convidados daquele mundo de opulência viam na riqueza uma forma de poder, ela a sentia como um fardo que esmagava. O cofre entreaberto parecia sussurrar que, a qualquer instante, sua dignidade poderia ser questionada. A tentação não estava no ouro ou nos documentos guardados lá dentro. A verdadeira tentação era acreditar que, de alguma forma, aquele gesto do patrão representava um reconhecimento de sua força. Mas não era. O cofre aberto era apenas armadilha, um lembrete cruel de que sua vida seria sempre vigiada e testada, como se fosse um intruso no cenário em que trabalhava todos os dias. Esse contraste é profundo. De um lado, a promessa da riqueza, abundância, fartura, ostentação. Do outro, a realidade do aprisionamento. Quanto mais grandioso o espaço, mais estreito se tornava o papel reservado a ela. O Palácio Dourado, com suas portas largas e janelas envidraçadas, funcionava como uma jaula invisível. A empregada circulava entre móveis caros e pratarias brilhantes, mas sua presença era marcada por limites. Limites que não estavam escritos em contrato, mas que ecoavam em cada gesto do patrão, em cada teste silencioso, em cada desconfiança escondida em olhares. O luxo se transforma em prisão quando deixa de ser espaço de convivência e passa a ser palco de desigualdade. Não havia liberdade no brilho do ouro. Não havia confiança nos corredores largos. Tudo estava impregnado pela lógica de quem detém poder e de quem deve constantemente provar que merece estar ali. O cofre aberto não era sobre ela roubar ou não roubar. Era sobre o lembrete de que, mesmo cercada pelo excesso, não teria direito a nada. Era sobre a insistência em marcar seu lugar como o de alguém observado, controlado, limitado. E essa metáfora se estende para além da mansão. Quantos vivem cercados por símbolos de riqueza que nunca lhes pertencem? Quantos trabalham em lugares onde a abundância é visível, mas não acessível? Quantos atravessam corredores de poder onde cada detalhe grita que eles são apenas tolerados, nunca pertencentes? É nesse ponto que o luxo mostra sua face mais cruel. Ele não aprisiona apenas quem sonha com ele, mas também quem é obrigado a servi-lo, sem nunca tocá-lo. O cofre, reluzente e aparentemente desprotegido, funcionava como convite e acusação ao mesmo tempo. Ele dizia: aqui está o que você nunca terá, mas também sussurrava: se tocar, provará o que eu já penso de você. Não havia saída justa. E é isso que torna o luxo uma prisão. Ele cria jogos de poder que desumanizam os mais vulneráveis, não porque eles desejem aquilo que está dentro do cofre, mas porque são obrigados a suportar a expectativa constante de que, em algum momento, irão falhar. Enquanto o milionário acreditava que possuía controle absoluto, era ele mesmo quem se tornava prisioneiro. Prisioneiro de sua arrogância, de sua necessidade de vigiar, de sua incapacidade de confiar. O Palácio Dourado não apenas aprisionava a empregada no papel da suspeita eterna, mas aprisionava o próprio milionário no papel de guardião de um tesouro que nunca lhe daria paz. O luxo, que deveria libertar, se transformava em cárcere para ambos, cada um do seu lado da desigualdade. A metáfora é clara e perturbadora. Quanto mais brilhante a superfície, mais sombria a prisão que se esconde por trás. O cofre aberto era apenas a ponta de um jogo maior, onde riqueza e poder se entrelaçam para impor papéis rígidos, marcados pela desigualdade e pelo preconceito. E nesse jogo,
A liberdade verdadeira não está em abrir ou fechar o cofre, mas em romper com a lógica que faz do luxo um mecanismo de aprisionamento social. O silêncio dela diante do cofre era também a recusa de se deixar prender por aquele jogo. Não era apenas uma decisão prática, era uma afirmação simbólica. Ao não se aproximar, ao não tocar, ao não demonstrar sequer curiosidade, ela desmontava a armadilha que havia sido preparada. Ela dizia, sem palavras, que sua vida não seria definida pela desconfiança de um patrão, nem pelas paredes douradas que tentavam limitá-la. Sua liberdade estava dentro dela, e isso nenhum cofre poderia guardar. Não houve pressa no gesto dela. Não houve hesitação visível, tampouco algum movimento brusco que pudesse trair sua serenidade. O cofre estava ali, escancarado, quase clamando por atenção, mas ela escolheu não se aproximar. Essa escolha, tão simples em aparência, carregava um peso imenso. Era um gesto silencioso, mas repleto de significados, capaz de desmontar a engrenagem invisível de preconceitos que sustentava aquela cena. Não tocar no cofre era mais do que resistir a uma armadilha. Era afirmar, com a própria postura, que não se deixaria reduzir ao papel que haviam lhe atribuído. A reação dela mudou a lógica do jogo. O milionário, em sua arrogância disfarçada de esperteza, acreditava que controlava os caminhos da situação. Para ele, havia apenas duas possibilidades. Ou ela cederia à tentação e confirmaria a suspeita, ou resistiria e provaria o que, em sua mente, jamais poderia ser assumido sem teste. Mas havia uma terceira via, mais poderosa e inesperada, a recusa em participar do jogo. Ao escolher permanecer distante, sem sequer olhar para dentro, ela inverteu a ordem da cena. O teste deixou de ser sobre a honestidade dela e passou a revelar as fragilidades dele. É nesse ponto que a força silenciosa ganha dimensão. Ela não precisou de discursos nem de justificativas. Não levantou a voz. Não pediu reconhecimento. Seu gesto foi tão mínimo que à primeira vista poderia passar despercebido. Mas justamente nessa simplicidade residia sua potência. O não-ato se tornou ato. A recusa se tornou declaração. A ausência de movimento se tornou o movimento mais revolucionário que poderia existir dentro daquela sala luxuosa. O milionário não esperava aquilo. Acostumado a manipular cenários, a controlar narrativas, acreditava que poderia usar sua fortuna para medir a alma alheia, mas sua própria alma é que estava sendo revelada nua, diante do espelho do silêncio dela. Ele, que imaginava estar no comando, de repente se viu exposto, porque não era a empregada quem estava diante de uma prova. Era ele, que precisava justificar por que achava natural desconfiar de quem trabalhava em sua casa. A reação dela provocou um desconforto que ele não estava preparado para sentir. O constrangimento não nasceu da possibilidade de roubo, mas da percepção de que havia armado uma cilada contra alguém que nunca lhe dera motivo para desconfiança. O gesto dela não apenas desmontou o teste, mas também ergueu diante dele um espelho moral. E esse espelho não refletia ouro, não refletia poder, não refletia prestígio. Refletia apenas a insegurança de um homem que precisava diminuir os outros para se sentir grande. O silêncio dela se transformou em voz. Uma voz que não precisava de palavras para ecoar. Uma voz que dizia: não vou carregar o fardo da sua desconfiança, não vou assumir o papel que você criou para mim. Não vou ser personagem da sua armadilha. Essa voz invisível percorreu cada canto da sala, preenchendo o espaço que antes parecia pertencer apenas ao milionário. Pela primeira vez, não era o cofre o centro da cena, mas a dignidade dela. Esse momento é crucial, porque revela uma verdade universal. Quando os mais vulneráveis recusam o papel de suspeitos, o poder se vê desarmado. Não há riqueza, não há estratégia. Não há cofre aberto que consiga prender uma pessoa cuja dignidade se mantém intacta. O gesto dela não mudou apenas o rumo daquela situação, mudou também a narrativa de tantas outras histórias semelhantes, em que pobres e negros são forçados a provar sua inocência diante de acusações invisíveis. E é nesse detalhe que o episódio transcende a cena. Não é apenas sobre uma empregada e um patrão, não é apenas sobre um cofre aberto. É sobre o que acontece quando a dignidade se recusa a ser colocada em xeque. É sobre o momento em que a vítima silenciosa de tantas desconfianças vira o jogo sem precisar mover uma peça. É sobre como às vezes a força mais poderosa não está em reagir com fúria ou explicações, mas em manter-se firme,
imóvel, intocada. O rumo daquela história foi alterado porque ela ousou não se mover. O cofre permaneceu aberto, mas vazio de acusações. O milionário permaneceu sentado, mas cheio de vergonha. E ela permaneceu em pé, mas repleta de dignidade. Essa reação inesperada fez com que todos os papéis se invertessem. Quem deveria ser acusado passou a ser acusado de sua própria arrogância. Quem deveria ser julgado revelou ser incapaz de enxergar além dos seus preconceitos. Quem deveria ser testado se mostrou, no fundo, testando a si mesmo. No fim, a maior riqueza exposta não foi a do cofre, mas a da força silenciosa de uma mulher que não precisou tocar em nada para transformar tudo ao seu redor. Ele não estava preparado para aquilo. O milionário acreditava que conhecia todas as regras do jogo. Tinha certeza de que o poder e o dinheiro lhe garantiam não apenas controle, mas também o direito de experimentar a moral alheia como se fosse um laboratório. Mas quando viu a empregada permanecer imóvel, firme, distante do cofre que ele havia deixado aberto de propósito, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Desconforto, um desconforto que crescia, silencioso, até se transformar em vergonha. Não era a vergonha de ser descoberto em uma mentira, mas a vergonha de se perceber pequeno diante de uma grandeza que não podia comprar. Sua fortuna podia erguer mansões, encher cofres, enfileirar carros de luxo na garagem, mas não podia produzir a dignidade que ela demonstrava com aquele gesto simples. E esse contraste o desarmava, enquanto ele, cercado por ouro, se revelava refém de sua própria desconfiança. Ela, que nada tinha além da força interior, mostrava-se livre. O constrangimento nascia do espelho invisível que se abriu diante dele. Ele se via exposto, sem as máscaras de poder que sempre usara. A honestidade da empregada, silenciosa e firme, não apenas desmontava sua armadilha, mas revelava suas próprias fraquezas, porque no fundo era ele quem vivia prisioneiro de medos, de suspeitas, de uma necessidade constante de provar a si mesmo que estava acima de todos. Ao tentar testar a integridade dela, escancarava a sua própria incapacidade de confiar. Esse momento é de uma ironia brutal. O milionário, que tanto se orgulhava de ser dono de tudo, se via agora incapaz de dominar a única coisa que mais o incomodava, sua própria consciência. O silêncio dela o fazia ouvir, com mais clareza do que nunca, o barulho do vazio dentro de si, um vazio que nem todo o ouro do cofre poderia preencher. O constrangimento se tornava quase físico, pesado, como se as paredes luxuosas da sala se estreitassem, como se o ar ficasse mais denso. Ele, acostumado a ser temido, agora era dominado pela vergonha. A lição implícita se formava diante dele com a mesma clareza de um golpe certeiro. Às vezes, quem mais duvida do outro é quem menos confia em si mesmo. O milionário sempre carregara essa desconfiança como parte de sua identidade. Desconfiava de sócios, de empregados, até de familiares. Mas, pela primeira vez, percebeu que essa desconfiança não era sinal de prudência, e sim de fragilidade. A honestidade inabalável da empregada lhe mostrava que sua riqueza não o fazia forte, mas dependente da vigilância constante. Ele precisava vigiar porque não sabia confiar. Precisava testar porque não acreditava em si. E essa revelação o esmagava. Não havia plateia para assistir à cena, mas a solidão daquele instante era ainda mais cruel. Porque a vergonha que nasce de dentro não pode ser abafada com discursos, não pode ser escondida sob roupas caras. Não pode ser calada com o tilintar das taças de cristal. Ela permanece incômoda, insistente, queimando por dentro. O milionário, diante da força silenciosa da empregada, sentia-se menor do que nunca. Esse constrangimento tem um valor simbólico poderoso. Ele mostra como a arrogância sempre se volta contra quem a sustenta. O poder, quando usado para humilhar ou desconfiar, não engrandece, mas revela as rachaduras de quem o exerce. O milionário queria medir a honestidade de sua empregada, mas acabou medindo sua própria vulnerabilidade. Queria testar a moral dela, mas foi sua moral que se mostrou frágil. Queria provar sua superioridade, mas foi sua inferioridade humana que se revelou. E assim, a cena ganhava outra dimensão. O cofre permanecia aberto, intacto, como testemunha silenciosa de uma verdade incômoda. A mulher permanecia firme, cercada pela dignidade que não precisava de palavras. E o milionário, encolhido em seu próprio desconforto, descobria que não havia fortuna capaz de protegê-lo do julgamento silencioso da consciência. Porque, no fim, não era ela quem estava sendo observada. Era ele.
O constrangimento do milionário não foi apenas um momento íntimo de desconforto, foi também um símbolo de como o poder, quando tenta se impor pela desconfiança, acaba revelando suas próprias fraquezas. E talvez essa tenha sido a maior derrota dele. Perceber que todo o ouro acumulado em sua vida não conseguia comprar a paz que nasce da confiança verdadeira. A empregada sem riquezas, sem privilégios, carregava consigo uma riqueza que ele jamais poderia possuir. A liberdade de viver sem precisar provar nada a ninguém. Naquele instante, o milionário aprendeu, mesmo sem admitir, que a grandeza não está em vigiar os outros, mas em confiar. Não está em abrir cofres para medir caráter, mas em abrir o próprio coração para reconhecer a dignidade alheia. O constrangimento que o dominava era, ao mesmo tempo, a sentença e a lição. E essa lição permaneceria como cicatriz, lembrando-lhe sempre que quem mais humilha é, muitas vezes, quem mais precisa se curar. O episódio não podia ser reduzido a um momento isolado entre patrão e empregada. Aquela cena, aparentemente restrita às paredes silenciosas de uma mansão, era reflexo de algo muito maior, algo que atravessa gerações, que molda relações sociais e que ainda hoje persiste como sombra invisível. O racismo estrutural, o elitismo e a lógica da desconfiança como mecanismo de controle. O cofre aberto não era apenas um gesto de arrogância individual, mas uma metáfora de como a sociedade inteira insiste em testar os mais vulneráveis, colocando sobre eles o peso de provar, a cada dia, sua própria dignidade. Quantas vezes, fora daquela sala, em ruas movimentadas ou lojas luxuosas, pessoas negras são seguidas discretamente como se fossem suspeitas em potencial? Quantas vezes jovens pobres são parados por policiais não por causa de um crime cometido, mas por causa da cor da pele ou da roupa que vestem? Quantas vezes uma empregada doméstica ou um trabalhador humilde são tratados como intrusos dentro dos espaços onde prestam serviço? O espelho social revelado pelo gesto do milionário mostra que não se trata de um caso isolado, mas de uma engrenagem repetida em diferentes cenários. O impacto psicológico desse tipo de experiência é profundo e devastador. Viver constantemente sob suspeita corrói a confiança, desgasta a autoestima, cria uma ferida invisível que não cicatriza. Não é apenas sobre o momento em que alguém é testado, é sobre a repetição constante de testes, olhares, insinuações, exclusões. É como caminhar diariamente sobre um chão instável, onde qualquer passo pode ser interpretado como erro. Essa sensação de estar sempre sendo observado, sempre sendo medido, sempre sendo julgado, cria uma prisão que não se vê, mas que aprisiona a mente e o coração. O milionário acreditava que armava um jogo individual, mas na verdade reproduzia um roteiro social antigo. Ele repetia, sem perceber, o mesmo padrão que tantos antes dele já haviam ensaiado: colocar o pobre, o negro, o invisível, no papel do suspeito eterno. E esse padrão, ao se repetir, perpetua a desigualdade, porque enquanto alguns caminham livres, presumidos como honestos, outros carregam o fardo de provar inocência em cada gesto. O cofre aberto é apenas uma versão mais explícita daquilo que muitas vezes se apresenta de maneira sutil, mas igualmente cruel. Nesse espelho social, não é apenas a figura do patrão que se revela, mas também a de uma sociedade que naturaliza essas dinâmicas. Naturaliza o fato de que os poderosos nunca são testados. Naturaliza a ideia de que a riqueza é sinônimo de virtude e que a pobreza é sinal de perigo. Naturaliza a cena em que uns observam e outros são observados, uns julgam, outros precisam provar, uns descansam e outros carregam o peso do silêncio. Mas o gesto da empregada rompeu esse ciclo, mesmo que de forma silenciosa. Ao não tocar no cofre, ao não se submeter ao papel de suspeita, ela expôs a armadilha e, junto com ela, o espelho da desigualdade. Sua atitude mostrou que a dignidade não depende do olhar alheio, mas de uma força interna que não pode ser comprada nem destruída. E, ao fazer isso, deixou claro que a verdadeira vulnerabilidade não estava nela, mas em quem insistia em desconfiar. Esse episódio, portanto, se transforma em símbolo. Ele nos obriga a refletir sobre quantos cofres abertos existem ao nosso redor. Não cofres de ferro, mas cofres simbólicos deixados de propósito para medir, vigiar, testar. O espelho social nos mostra que ainda vivemos em um mundo onde o poder se sente autorizado a abrir armadilhas diante dos vulneráveis, enquanto protege a si mesmo de qualquer questionamento. E talvez a pergunta mais dolorosa seja essa:
Até quando aceitaremos que os mais fracos sejam sempre os examinados, enquanto os mais fortes permanecem intocados? Até quando o reflexo no espelho continuará mostrando que, por trás da ostentação, existe uma ferida coletiva que insiste em não cicatrizar? O constrangimento do milionário, naquele instante, era apenas o início. O verdadeiro constrangimento é social, é coletivo. É de todos nós que permitimos que essas armadilhas sigam existindo. O cofre permaneceu aberto, mas o que ele revelou não foi apenas a dignidade da empregada. Revelou também a pobreza moral de uma sociedade que desconfia dos seus, que vigia os que já são feridos, que insiste em transformar vítimas em suspeitos. O espelho social, nesse sentido, não reflete apenas o milionário, reflete cada gesto, cada olhar, cada silêncio que reproduz essa lógica. E o que vemos nele, se tivermos coragem de olhar com honestidade, é desconfortável, é incômodo, é urgente, mas é justamente esse incômodo que pode abrir caminhos. Porque um espelho só tem sentido quando nos obriga a enxergar além da superfície. E talvez essa seja a grande lição deixada pela empregada. Às vezes, o silêncio diante da armadilha não apenas desmonta o jogo, mas obriga todos ao redor a se verem tal como são. E o reflexo, nesse caso, revela não a fraqueza dela, mas a fragilidade de um sistema inteiro. Não havia música, não havia aplausos, não havia testemunhas externas. O cenário era apenas uma sala imponente, iluminada pelo reflexo dourado do cofre aberto. Mas naquele espaço, naquele instante aparentemente banal, algo grandioso acontecia. A empregada, imóvel diante da armadilha, havia transformado o silêncio em resistência e a dignidade em revolução. Não uma revolução estrondosa, que ocupa manchetes e ruas, mas uma revolução sutil, que nasce nos gestos pequenos e se espalha em ondas invisíveis. O milionário não podia compreender a extensão do que via. Ele acreditava que controlava a narrativa, que tinha o poder de definir quem era testado e quem era juiz, mas, ao deixar o cofre aberto, sem perceber, entregou àquela mulher o palco de sua própria derrota, porque ao recusar o jogo, ela não apenas desfez a armadilha, ela reescreveu a cena. A história deixou de ser sobre desconfiança e passou a ser sobre dignidade. De repente o poder não estava mais no dinheiro, mas no silêncio. Não estava mais no cofre, mas na postura dela. Não estava mais em quem armou o teste, mas em quem não se deixou aprisionar por ele. Essa revolução silenciosa não acontece em uma explosão, mas em camadas. Primeiro, dentro dela mesma. A empregada sabia que qualquer movimento errado poderia significar acusação. Sabia que, diante de um olhar enviesado, até o simples ato de se aproximar do cofre seria visto como culpa, mas escolheu permanecer intacta. E essa escolha não foi apenas racional, foi também visceral. Era o corpo dizendo: não serei o que vocês esperam de mim. Era a memória dizendo: já carreguei humilhações demais para aceitar mais uma. Era a alma dizendo: minha dignidade não está à venda. Depois, essa revolução silenciosa se espalha para o milionário. Ele não tinha intenção de aprender nada com o teste, mas ao ser confrontado com a honestidade inabalável dela, foi obrigado a olhar para si. O constrangimento que sentiu era o início de um despertar doloroso. A empregada não ergueu cartazes, não fez discursos, não pediu reconhecimento. Apenas resistiu. E essa resistência, justamente por ser tão desprovida de esforço aparente, desarmou-o por completo. Era impossível ignorar a grandeza que nascia de um gesto tão simples. E por fim, essa revolução silenciosa se estende para além das paredes da mansão, porque cada cena como essa carrega consigo a força do símbolo. E símbolos não ficam presos em lugares. Eles se espalham, se repetem, se transformam em memória coletiva. A imagem da empregada diante do cofre aberto é mais do que um episódio particular, é metáfora de uma sociedade inteira. Quantos cofres simbólicos já foram deixados abertos diante de corpos negros e pobres apenas para testá-los? Quantos testes silenciosos continuam sendo feitos sem necessidade, apenas para alimentar o orgulho e a desconfiança dos mais ricos e poderosos? O que torna essa dignidade revolucionária é justamente sua capacidade de inverter a lógica. Ao longo da história, sempre se esperou que os mais vulneráveis provassem seu valor. Sempre se impôs a eles a necessidade de demonstrar honestidade, coragem, disciplina, dignidade. Mas, ao se recusar a tocar no cofre, a empregada devolveu o peso da prova ao milionário. Sem dizer nada, ela perguntou: e você?
O que prova deixando este cofre aberto? O que revela sobre si mesmo ao criar uma armadilha que não precisaria existir? Essa inversão de papéis é a essência da revolução silenciosa. Não se trata de grandiosidade teatral. Não há fogos de artifício, nem manchetes, nem declarações inflamadas. A força está na simplicidade. E é justamente isso que incomoda. Perceber que, diante do ouro, a dignidade vale mais. Perceber que, diante do poder, o silêncio pode ser mais ensurdecedor que 1000 vozes. Perceber que, diante da tentação armada, o gesto de recusar é um ato de liberdade absoluta. Essa liberdade é rara. Porque não é dada, é conquistada. Ela não depende da aprovação do patrão, nem do olhar de testemunhas. Ela nasce dentro, em um espaço íntimo que não pode ser comprado nem roubado. Ao permanecer firme, a empregada mostrava que sua vida não seria medida pela desconfiança dos outros, que sua identidade não seria reduzida a um estereótipo, sua força não precisaria de gritos ou confrontos, porque já estava evidente em sua escolha silenciosa. E essa escolha ecoa. Ecoa na memória dos que já viveram situações parecidas. Ecoa nos que se veem obrigados a provar sua inocência dia após dia. Ecoa nos que carregam olhares de suspeita mesmo quando nada fizeram. Ecoa, porque cada ato de dignidade ressoa como lembrança coletiva, como lição que não se apaga. O milionário talvez tentasse esquecer, talvez tentasse, nos dias seguintes, afogar seu desconforto em taças de cristal ou viagens extravagantes. Mas aquela cena ficaria gravada em sua mente como um fantasma incômodo. Um fantasma que lembrava, insistentemente, que sua fortuna não o tornava maior. O que torna a dignidade revolucionária é sua capacidade de sobreviver ao tempo. O ouro pode perder valor, os cofres podem se fechar, as mansões podem ruir, mas o gesto de alguém que escolhe a integridade permanece. Permanece como exemplo, como lembrança, como farol silencioso. E esse farol ilumina não apenas quem o viveu, mas também aqueles que observam, aqueles que escutam. Aqueles que, mesmo sem estar presentes, reconhecem na história um reflexo de suas próprias vidas. Há um detalhe importante nessa revolução. Ela não busca vingança. Não há desejo de humilhar o milionário, nem de expô-lo ao ridículo. A força da empregada não se alimenta do ódio, mas da firmeza. E é isso que a torna ainda mais poderosa, porque resistir sem ódio é o maior desafio em um mundo que tantas vezes insiste em ferir. É escolher não reproduzir a lógica do opressor, mas criar uma lógica nova, onde o silêncio pode ser mais contundente que qualquer grito. Esse silêncio é o som de uma vitória íntima. É o som de alguém que, mesmo colocado diante de uma armadilha, não se deixou aprisionar. É o som de alguém que entendeu que dignidade não é algo que se pede, mas algo que se assume. É o som de alguém que, diante da desigualdade e da desconfiança, respondeu não com submissão, mas com firmeza. E essa resposta, ainda que silenciosa, é capaz de ecoar por gerações. A revolução silenciosa da empregada nos obriga a refletir sobre o que realmente tem valor. O que vale mais? O ouro guardado em cofres ou a dignidade guardada em gestos? O que pesa mais? A fortuna de um homem rico ou o silêncio carregado de resistência de uma mulher pobre? O que permanece mais? O patrimônio acumulado ou a memória de um ato de coragem silenciosa? As respostas estão diante de nós, claras, ainda que desconfortáveis. E talvez seja isso que assuste tanto, perceber que mesmo sem riqueza, mesmo sem poder formal, mesmo sem voz amplificada, uma pessoa pode transformar toda a narrativa apenas com a força de sua dignidade. Essa é a revolução silenciosa. Ela não pede licença, não pede aplausos, não pede reconhecimento. Ela simplesmente acontece, no instante em que alguém se recusa a ser aquilo que esperam dele. No final, o milionário aprendeu, ainda que contra a vontade, que sua armadilha havia se transformado em lição. O cofre permaneceu aberto, mas vazio. E naquele vazio havia uma resposta. Nada que ele pudesse oferecer ou retirar seria capaz de definir a grandeza daquela mulher. Sua dignidade não estava à venda. E esse é o tipo de riqueza que nenhuma fortuna consegue alcançar. Essa cena, tão simples e tão profunda, permanece como lembrança de que a verdadeira revolução não acontece sempre em ruas agitadas ou discursos inflamados. Muitas vezes, ela acontece em silêncio, no coração de uma sala luxuosa, diante de um cofre aberto. E quando ela acontece, ninguém sai ileso, porque a dignidade, quando se impõe, revela que todo poder baseado em desconfiança é,
no fundo frágil, e que a força de quem resiste com o silêncio é a única que permanece invencível. O cofre continuava ali, aberto, silencioso, guardando não apenas riquezas materiais, mas agora um símbolo que ninguém poderia fechar. A cena, que começou como um jogo de poder, terminou revelando uma verdade desconfortável. Não era a empregada quem estava sendo testada. O verdadeiro julgamento acontecia diante do milionário, e o resultado desse teste, ao contrário do que ele imaginava, não se mediu em ouro, mas em consciência. A reviravolta é clara. O milionário acreditava estar no papel de juiz, mas sua posição desmoronou diante da força silenciosa da empregada. Ele abriu o cofre para medir caráter, mas acabou expondo a própria fragilidade moral. Descobriu, sem querer admitir, que sua fortuna não o tornava superior. Descobriu que todo o poder que acreditava possuir se tornava pequeno diante da grandeza de alguém que não precisava de nada além de sua integridade. Nesse instante, o jogo mudou de lado. O milionário deixou de ser o observador e passou a ser o observado. A reflexão social que nasce dessa cena vai além das paredes da mansão. Por que ainda testamos os mais vulneráveis e nunca os que detêm o poder? Por que a desconfiança recai sempre sobre quem já carrega tantas marcas de exclusão? Por que o pobre precisa provar sua honestidade? O negro precisa provar sua dignidade? O trabalhador precisa provar seu valor? Enquanto isso, os poderosos seguem blindados, raramente colocados à prova, raramente julgados, raramente expostos. O cofre aberto, portanto, não era apenas um episódio particular, era metáfora de uma sociedade que insiste em virar o olhar para o lado errado. Esse é o ponto mais profundo. A verdadeira riqueza não está nos cofres, mas na dignidade. O milionário, cercado de ouro, não conseguiu encontrar paz. A empregada, cercada de desconfiança, encontrou força em sua própria postura. Essa inversão revela que o que realmente define uma vida não é o que se acumula, mas o que se sustenta. E a dignidade dela se sustentou diante da armadilha, diante do silêncio, diante do peso da suspeita. Esse gesto, aparentemente pequeno, é capaz de atravessar gerações como símbolo de resistência. O fechamento simbólico dessa história não poderia ser mais revelador. O cofre ficou aberto, mas quem estava exposto era o coração do milionário. Ele, que acreditava testar a empregada, terminou revelado. Ele, que acreditava controlar, se viu dominado pelo constrangimento. Ele, que acreditava ser senhor de tudo, percebeu que era prisioneiro de si mesmo. O ouro continuava guardado, intacto, mas sua imagem, sua honra e sua moral estavam feridas. Esse episódio nos convida a olhar para além da narrativa particular. Quantos de nós já testemunhamos cofres abertos de maneira simbólica? Quantos de nós já vimos armadilhas sociais sendo armadas contra os mais vulneráveis? Quantos de nós, mesmo em silêncio, já percebemos que o verdadeiro teste não estava no alvo da desconfiança, mas em quem a cultivava? A cena da empregada e do milionário nos obriga a enxergar que a sociedade precisa de novos espelhos. Espelhos que não apenas reflitam os corpos dos pobres e dos negros como suspeitos, mas que revelem a fragilidade moral daqueles que os testam. Essa conclusão é um chamado à reflexão. A pergunta que permanece é inevitável. Quem realmente é digno de confiança? Quem realmente precisa ser testado? Não é quem carrega nas costas o peso da suspeita constante. É quem, tendo todos os privilégios, ainda escolhe desconfiar, humilhar, vigiar. São esses que deveriam estar diante do espelho da própria consciência. São esses que deveriam abrir cofres diante de si mesmos e se perguntar: o que guardo aqui dentro, além de ouro? O que escondo dentro de mim? A lição final é simples e profunda. A verdadeira riqueza está na dignidade, não no ouro, não nas mansões, não nos cofres trancados. A dignidade não pode ser comprada, não pode ser vendida, não pode ser testada. Ela se mostra em gestos, em silêncios, em escolhas que resistem às armadilhas. A empregada, ao permanecer firme, provou que sua vida não precisava da aprovação do patrão. Ela não foi testada. Ela já sabia quem era. Quem foi testado e reprovado foi ele. Essa história nos lembra que a justiça às vezes não vem em tribunais ou em manchetes. Às vezes a justiça se revela em cenas íntimas, silenciosas, quase invisíveis, mas que carregam o peso de séculos. Porque, cada vez que um poderoso desconfia de um vulnerável,
a desigualdade se repete. Mas, cada vez que um vulnerável resiste com dignidade, a história muda de rumo. E é nesse contraste que está o poder transformador dessa narrativa. O cofre pode ter permanecido aberto, mas não foi o ouro que brilhou. O que brilhou foi a força de uma mulher que não precisou de riqueza para provar grandeza. O que brilhou foi a coragem de alguém que não precisou de aplausos para ser exemplo. O que brilhou foi a dignidade, essa riqueza silenciosa que, quando aparece, desmonta todo um sistema de desconfiança. E agora a pergunta final ecoa, não apenas para o milionário, mas para todos. Nós, quantos cofres ainda serão deixados abertos em nome da desconfiança? Quantos testes ainda serão impostos aos que já carregam tanto peso? E até quando aceitaremos viver em uma sociedade que coloca à prova justamente quem menos deveria ser testado? Talvez a resposta não esteja no ouro, nem nas mansões, nem nos cofres. Talvez a resposta esteja no silêncio firme da empregada, que nos mostrou que dignidade é a única riqueza que não pode ser roubada. E talvez, ao lembrar disso, possamos finalmente compreender que a verdadeira revolução começa não quando acusamos, mas quando aprendemos a enxergar. Porque, no fim, o milionário não revelou nada sobre ela. Revelou apenas sobre si mesmo.